aí para nós. Bora lá, então, né? Dar essa visão. Assim. A gente sempre fica na expectativa desse relatório, Ana, porque para quem estuda, né, e quem olha para inovações, futuros e mercados, ele não deixa de ser uma referência para a gente pensar o futuro dos negócios. E aí, Veloso, ele realmente nunca traz, assim, recomendo isso, né, porque ele é muito amplo. E aí, eu acho que até por ser amplo, às vezes ele é raso, né, em alguns pontos, tá? O que eu tentei fazer dessa vez, né? Tentei fazer uma análise sobre a perspectiva de comportamento do consumidor, ou quantas vezes a palavra cliente, as conexões com negócios, né? Da tecnologia com negócio, porque a Amy ela está muito focada nas tecnologias emergentes, nos mercados emergentes, e aí eu quis relacionar um pouco isso. Para isso, eu comecei fazendo um levantamento, por exemplo, de quantas vezes a palavra humano aparece no relatório. 22 vezes. Quantas vezes as palavras comportamento, ou comportamento do consumidor, ou consumidor, aparecem no relatório? 21 vezes. Pessoas, quantas vezes aparece no relatório? 20. Colaboradores, 11. E eu quis fazer esse paralelo muito para ver o quanto que a gente conseguia, ou o quanto o relatório estava se aprofundando em falar não somente de tecnologias, mas o que essas tecnologias vão influenciar na nossa sociedade. E aí eu comecei a fazer vários recortes para entender o que estaria mais relacionado com isso. Foi difícil chegar a alguns pontos, né? Confesso, até pelo volume aqui que eu comentei, depois eu vou fazer um paralelo com o que eu vou falar, que é clima e energia, que, por outro lado, aparece 100 e tantas vezes aqui. E aí, nesse sentido, né, do comportamento do consumidor, que é uma coisa que eu gosto de trazer muito aqui, ou a mudança no comportamento do consumidor em virtude da tecnologia, o que mais me chamou atenção foi as tecnologias assistivas, né? Então, com a inteligência artificial melhorando a acessibilidade para as pessoas com deficiência, da mesma maneira na comunicação também, o uso de IA para processar a linguagem humana, abrindo essas possibilidades aí de comunicação e colaboração, principalmente para essas pessoas, e banco de memórias, que é uma coisa que ela traz aqui também, que é a tecnologia aprimorando essa forma como a gente preserva as memórias que a gente tem, né, que vão se perdendo, e permitindo que as pessoas revivam, inclusive, momentos super interessantes aí. Acho que a Ana vai trazer depois uma notícia interessante. Ontem eu estava ouvindo uma sobre as músicas mais ouvidas no Spotify, que são músicas entre os anos 70 e 90. Bem engraçado o recorte que eles fizeram também. Então, e aí, falando sobre essa parte de acessibilidade, queria chamar a atenção sobre o prêmio XSW Innovation Award, e teve uma premiação especial para um dos temas que a gente trouxe aqui nas edições passadas, que foi para o Boticário. Lembra aquele batom, Ana, feito com braço robótico e tal? O Boticário ganhou esse prêmio lá, então isso mostra o poder da tecnologia dentro da acessibilidade. Minha crítica maior do relatório está muito relacionada a isso, porque eu tenho esse olhar para comportamento e negócios e como que a tecnologia pode aportar valor nisso. E aí, muitas vezes, o relatório está raso, né, em relação a isso. Talvez porque não seja o objetivo também do relatório, vai saber. E aí eu falei, bom, então deixa eu focar numa das trends que ela traz, que é de clima e energia, para trazer um pouco do overview do que isso traz para a gente, tá? Então, só para vocês entenderem, clima e energia aparecem 140 vezes no relatório, obviamente, porque eu tenho um capítulo inteiro, da página 360 até a 429, depois a gente pode pôr o link aí nas nossas comunidades, e redes, e todas as redes, né, para as pessoas poderem ver o relatório com a sua leitura. E aí eu tentei simplificar aqui para a gente todas as tendências em energia e clima que ela e sua equipe, porque não é só a Amy, né, a gente sabe que tem uma equipe por trás, que moldarão aí o nosso futuro de 2025 e além, né? Então,
Primeira coisa que vai aparecer aqui, energia solar, com nada muito novo também. Coisa que eu vi nova, que eu desconhecia, ela fala de uma das inovações, mas é porque eu desconhecia mesmo. Ela fala de células perovsquitas, que eu nem sabia o que era isso, tá? Nem sei se é assim que fala, perovsquitas, que são o quê? São células feitas desse composto, que tem esse nome, e que é uma estrutura cristalina única, com propriedades fotovoltaicas excepcionais e que são mais eficientes do que as células solares. Né? Então, isso é uma coisa nova para mim, que apareceu, vou estudar mais sobre isso, entender o que é isso, mas são inovações que vêm aí em termos de energia solar. Além disso, os tradicionais revestimentos solares, que passam a se transformar em superfícies geradoras de energia. E aí, como exemplo, eu também sinto que no relatório poderiam ter mais insights de exemplos. Eu já vi relatórios que são fantásticos nisso, mas eu vou trazer exemplos que a gente já vem conversando ou que a gente acompanha, né? Então, nesse sentido de revestimentos solares, tem um exemplo na China de alguns prédios que já estão usando as janelas com materiais fotovoltaicos para fazer captura, assim como edifícios montados. A gente já falou de alguns exemplos aqui no Trends também. Acompanhem sempre, que a gente sempre traz muita coisa que aparece nesses relatórios. E, além disso, os sistemas multitarefas que vão combinar a produção de energia solar com algum tipo de função, como, por exemplo, na agricultura, tratamento de água e assim por diante. Então, a energia solar tornando-se cada vez mais uma fonte versátil e acessível. Além da energia solar, a energia eólica, né? Então, tem novas abordagens para fazer a captura do vento. Entre elas, as turbinas eólicas offshore, que é a oportunidade da gente fazer a captura de ventos mais fortes em alto mar. Né? Então, aquelas hélicezinhas que às vezes a gente vê em grandes áreas de agro, né, em grandes terrenos, a gente vai agora levar elas para o mar para fazer essa captura de vento. Tá? Além das turbinas eólicas offshore, turbinas verticais, que são mais compactas e aí sim que sirvam para áreas urbanas, para a gente capturar em cidades, né, onde o vento tem mais força, e turbinas sem hélice, que reduzem um pouco de ruído e impacto ambiental. Né? Então, também a energia eólica aí tendo um papel fundamental para a gente ter a evolução dessa captura de energia por outros processos, né? E aí, para aumentar e alimentar as cidades e indústrias, enfim, agro, né, com essa forma sustentável. Daí vem um outro ponto no relatório, que são os combustíveis limpos, além também da eletrificação, né? E aí ela cita aqui o hidrogênio, que é produzido a partir de fontes renováveis, como a própria energia solar, e biocombustíveis, que são materiais orgânicos, como algas e resíduos agrícolas, que são aproveitados ali para fazer combustíveis mais limpos, né? Combustíveis que podem reduzir a emissão de carbono e, ao mesmo tempo, fazer uma regeneração em alguns momentos de elementos que não são mais úteis na sua forma natural, né? E para a gente ter o uso desses combustíveis, é preciso pensar em armazenamento de energia, né? Então, nesse sentido, ela cita aqui algumas soluções, como as baterias em estado sólido, que estão se tornando cada vez mais seguras e com densidade de energia, né, mais duráveis. Baterias de fluxo, que são mais escaláveis e aí são ideais para um armazenamento de longa duração. E o armazenamento gravitacional, que utiliza gravidade para armazenar energia de forma sustentável. Aqui acho que vale aprofundar mais numa conversa, né, para entender um pouco mais, até com especialistas, como que esses armazenamentos vão se tornar cada vez mais ali fontes confiáveis, né? Porque aqui o ponto de atenção do relatório é que, para usar essas energias limpas ou essas energias sustentáveis, eu tenho que ter o como, né, armazenar isso de forma
sustentável, de forma que eu não fique sem esse componente da energia, né? E aí eu lembro um caso que a gente trouxe aqui, se eu não me engano, acho que era da Toyota, que fez uma bateria portátil para os carros elétricos dela, né? Então é um desses exemplos de baterias que estão sendo testados. Como outro ponto aqui, obviamente aparece forte a questão da gente remover o carbono, né, limpar o ar, fazer a remoção para a gente ter um ambiente mais sustentável, e aí aparecem duas soluções, que é a captura direta de ar, que remove o gás, o CO2 diretamente da atmosfera, e armazenamento natural de carbono. Já estou quase acabando, indo para o final aqui. Além disso, toda a resiliência de adaptações, né, que a gente precisa, de sistemas inteligentes, obviamente, com o uso de IA. IA sempre, eu não sei quem mapeou aí quantas vezes a palavra IA aparece no relatório, mas provavelmente deve ser 1000 vezes, pelo menos uma vez a cada página, no mínimo, né, 1000 vezes. Então, esses sistemas inteligentes, eles usam IA e sensores para prever os desastres climáticos e a engenharia hídrica, que cria estruturas para a gente garantir acesso de água para áreas secas, por exemplo, assim como para proteger de inundações, principalmente nesses desastres climáticos que a gente vem acompanhando, tá? Para encerrar, gente, como oportunidade, ela aponta novos modelos de negócio em energia renovável e tecnologia limpa, maior controle do usuário sobre danos e identidade digital e aumento da transparência para as operações empresariais. Então, acompanhar essas questões climáticas podem mudar questões de eficiência nos negócios, né? E aí é dentro de qualquer setor, assim como gerar oportunidades também. Então, a gente precisa estar de olho nessa parte desse trend, né, de clima e energia, porque esse sim não tem volta, né? E as ameaças que a gente ainda tem altos custos de implementação e complexidades técnicas para a gente implementar isso, e limitações de escala e gargalos de desempenho, além de questões regulatórias, tá? E além da concorrência, do ponto que a Ana chamou a atenção na abertura, da concorrência da energia em relação aos grandes blocos econômicos e malucos que querem dominar não só o planeta, mas além do planeta em relação às questões energéticas. Então, encerro por aqui.